Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vamos Prosperar Juntos. O meu nome é Beatriz Madureira e eu sou gestora de felicidade no trabalho. Hoje tenho uma convidada muito especial, a Sofia Lobeceira. A Sofia é consultora profissional de Feng Shui clássico. É também professora na Escola Nacional de Feng Shui e obteve acreditação internacional pela Feng Shui Society, de onde fazem parte os maiores consultores na área no mundo. Além de consultora, a Sofia também dá workshops, escreve artigos para revistas e também escreveu um livro. Sofia, obrigada por estar aqui connosco. É um grande prazer tê-la aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada eu, Beatriz. Também é um prazer estar aqui convosco, a partilhar conhecimento e, de facto, partilhar é cuidar. E, ao partilharmos, ajudamos outras pessoas também a prosperar, como dizia há pouco. Portanto, obrigada eu. Ótimo. Sofia, uma curiosidade para começarmos. A Sofia começou por estudar Engenharia Química e começou a sua área profissional também estudando e aplicando os conhecimentos. Como é que foi parar ao Feng Shui? Olha, é uma pergunta que de facto me colocam muitas vezes, mas tive a sorte de... Aliás, eu acho que esta história acaba por ser de certa forma comum. Há um livro que nos vem parar às mãos. E ainda nos anos 90, a minha mãe comprou uma enciclopédia de Feng Shui lá para casa e aquilo despertou-me a atenção e comecei a folhear. E uma das coisas que me aconteceu, Beatriz, muito gira, foi que eu comecei a ler aquilo e a sensação era que me era familiar, que parecia que eu já tinha aprendido aquilo, era uma sensação estranha. E o que é certo é que eu devorei o livro, a enciclopédia, que ainda era uma coisa grossa assim, rapidamente, em 3 tempos, e depois comecei-me a interessar pelo tema e a ler. Nessa altura tinha acabado de entrar na faculdade, não é? Portanto, na área de engenharia, onde, se hoje em dia ainda há muita gente cética em relação ao Feng Shui, imagine há quase 30 anos, quer dizer... Pode imaginar o quanto eu fui gozada e chamada disto e daquilo nessa altura, mas eu não sou uma pessoa de desistir e continuei a ler e a estudar, fazia algumas coisas para amigos, sempre na ótica portanto, de aprendizagem, não é? Nada de profissional. Depois ingressei no mundo do trabalho, eu gostava daquilo que fazia, sim, era aquilo que eu tinha estudado, mas eu sempre tive uma visão muito romântica da vida e sempre quis ter a vida com que sonhei e ao mesmo tempo acho que a vida é tão fascinante e tão preciosa que nós de facto temos que abraçar com todas as nossas forças. E olha, e então depois houve um dia que acordei e decidi, vou tirar um curso profissional de Feng Shui, isto já em 2008, e desde aí foi sempre a abrir, como se costuma dizer, até que tive que tomar a decisão de, ok, ou vou atrás do meu sonho, ou continuo aqui a ter uma vida normal igual a toda a gente. E pode imaginar que em plena crise de 2012, tomar uma decisão destas não foi fácil. Foi fácil. Mas tive na altura o apoio dos meus pais e do meu marido, que eram os únicos que acreditavam em mim que este projeto tinha para dar certo, e olha, e dei o salto. Nessa altura, obviamente, já fazia consultas desde 2009 a nível profissional, e dei o salto e olha, até agora tem corrido muito bem e estou feliz, acho que foi das melhores decisões que eu tomei na vida. Fantástico, portanto a paixão pelo Feng Shui ganhou e foi por aí que decidiu encaminhar a sua vida. Não é que eu tenha largado o pensamento muito científico, não larguei, ele é me inerente. E daí eu seguir o Feng Shui clássico, ou seja, nós fazemos cálculos matemáticos, estudamos mesmo a forma como a energia está a fluir no espaço, porque é que a vida das pessoas está a ter determinados acontecimentos. No fundo eu gosto de explicar por A mais B às pessoas porque é que aquilo está a acontecer. E às vezes quando os indivíduos me dizem eu não acredito em Feng Shui, para mim, Beatriz, não se trata de acreditar, é uma evidência. E as pessoas de ciências estão habituadas a trabalhar com evidências. E o conceito de energia que se fala em Feng Shui é aquele que nós conhecemos em engenharia. Portanto, quando falamos do sol, do vento, do movimento, tudo isso são energia em diferentes perspectivas, em diferentes manifestações. Era exatamente por aí que eu queria ir agora, era perceber, para quem ainda não está muito familiarizado com o termo, embora já se tenha ouvido falar muito de Feng Shui, e há pouco antes de começarmos a gravar, eu
tinha-lhe dito que para mim às vezes é difícil dizer Feng Shui porque estou habituada a dizer Feng Shui em cantonês e não em mandarim, portanto vou ver se não me engano muitas vezes, mas quem não está ainda muito familiarizado com o termo, já tem ouvido falar, mas não sabe exatamente o que é, eu perguntava-lhe então o que é isto do Feng Shui? Ora, o Feng Shui, de uma forma muito prática, Beatriz, eu vou responder com uma pergunta que é: como é que as pessoas se sentem quando entram num espaço, seja a casa delas, a casa de um amigo, um restaurante, uma empresa? Essa sensação que as pessoas sentem, no fundo, é o resultado de um bom ou mau Feng Shui do espaço. Porque o Feng Shui estuda a forma como a energia flui num espaço. E quando eu digo energia, uma vez mais, estamos a falar do conceito energia pura e dura e nada de coisas esotéricas, claro. Nada disso. O sítio por onde entra a luz, como circula o vento, como circulam as pessoas, como um espaço está organizado, a decoração que ele tem, porque a cor, e todos nós sabemos que tem a ver com o comprimento de onda e frequência que são absorvidos e refletidos, não é? Tudo isso nos vai proporcionar um bem-estar ou não. Claro que o Feng Shui, para além de proporcionar bem-estar e harmonia, permite ainda estimular coisas na vida das pessoas, seja, por exemplo, nesta fase mais desafiante que estamos todos a viver, as pessoas garantirem uma melhor saúde, garantirem os seus postos de trabalho, garantirem uma boa organização e estrutura familiar e também a harmonia familiar, enfim, uma série de coisas que se podem alcançar com o Feng Shui, porque quando as coisas estão todas em harmonia, todas em equilíbrio, as coisas fluem. E no fundo o Feng Shui é o estudo do equilíbrio, seja da mente, seja do corpo, seja do espaço que nos rodeia e de toda esta interação. Fantástico. Oh, Sofia, mas há, pelo que eu percebi, há várias correntes, não é? A Sofia há pouco falou do Feng Shui clássico, mas há umas outras correntes. O que é que se distingue o Feng Shui clássico, exatamente? Ok, então eu vou-lhe explicar. O nome mais correto são métodos de Feng Shui. Ou seja, temos o método clássico, o método da forma e os métodos mais contemporâneos. Ou seja, e é engraçado que eu escrevi há pouco tempo um artigo sobre isso. No fundo, quando há 4.000 anos o Feng Shui começou a surgir, o que é que não existiam bússolas e, portanto, o que é que as pessoas procuravam? Sítios onde assentarem as suas pseudo-casas, não é? Não eram casas como eram hoje em dia, de forma a que estivessem mais protegidos das intempéries, que estivessem próximos de cursos de água para ter abundância de alimento e, no fundo, estudava-se a forma do terreno, de onde é que soprava o vento, de onde é que vinham as chuvas, tudo isso era estudado e daí o nome método da forma e que hoje é aplicado ainda. Obviamente que nas grandes cidades não temos vales e montanhas e rios, propriamente à beira de todos, mas temos estradas, temos edifícios e, portanto, consegue-se adaptar. Depois, com o nascimento da bússola, começou-se a apurar os conceitos de direção norte-sul, embora já fossem estudados em astronomia tempos antes, e daí a bússola ter surgido. E é daí que veio o clássico, ou seja, clássico tem a ver com os tempos antigos, conhecimentos que foram sendo desenvolvidos, que estavam na altura quase no segredo dos deuses, entre aspas, ou apenas das pessoas que tinham muito poder e muito dinheiro. O conhecimento era passado de mestre para aluno, ou seja, imagine que havia 10 pessoas que queriam estudar Feng Shui. Essa pessoa que ia ser selecionada era escolhida a dedo, ou seja, não é como é hoje que qualquer pessoa pode aprender Feng Shui, se bem que hoje em dia qualquer pessoa pode aprender Feng Shui, mas a linhagem continua lá, os conhecimentos continuam a passar. Eu, por exemplo, quando dou uma aula, não posso passar tudo aquilo que sei. Há de haver um dia uma pessoa a quem eu vou passar determinados conhecimentos. Da mesma maneira que o meu mestre assim o fez. O meu grande mestre, no fundo é como se fosse a linhagem do avô para o pai, etc. Também o fez. Agora, depois temos outras abordagens mais contemporâneas. E que abordagens são estas? Tem a ver com, na altura dos anos 80, com a circulação de pessoas entre Oriente e Ocidente, em que começou-se a trazer, especialmente na altura para o continente americano e também para o Reino Unido, os conhecimentos de Feng Shui, alguns até do Vastum, da Índia, e tentaram adaptá-lo a uma sociedade moderna. Criaram aquilo que se chama o Feng Shui contemporâneo, ou o Feng Shui do chapéu preto, que é aquele diagrama do baguá, com os queijinhos que nós costumamos ver. E, no fundo, isso é uma abordagem simplista, tem mais a ver, por exemplo, no caso do Feng Shui contemporâneo, tem mais a ver com decoração de interiores e não
não se estuda propriamente a energia, porque, embora eles digam que sim, muitas vezes, e eu digo sempre isto aos meus alunos, logo nas primeiras aulas dos cursos, que é preciso sensibilizar o público para estas temáticas, para as pessoas saberem o que é que existe. Depois, o Feng Shui mais do chapéu preto, os intuitivos, simbólicos, etc., estão muito associados com áreas mais espirituais, ou seja, o desenvolvimento pessoal e espiritual da pessoa na casa. Exemplo, quando nós temos uma racha na parede, o que é que aquilo quer dizer? Que interpretação é que se faz? Quando temos bolor ou quando temos um determinado quadro. Porquê? Porque a casa é sempre uma inter-relação, quem diz a casa diz o local de trabalho, o nosso carro, etc. É uma inter-relação da pessoa com o espaço que está a habitar ou a ocupar. E, portanto, há aqui uma manifestação ou uma relação causa e efeito. Estas abordagens contemporâneas, às vezes eu ouço alunos meus e que depois também começam a fazer algumas consultas e eles muitas vezes utilizam o argumento que é o Feng Shui clássico não interessa porque é antigo e nós temos é que utilizar algo contemporâneo. Esse argumento poderia ser válido se as pessoas fizessem cálculos, só que não fazem apenas, no fundo, achar o norte e o sul, e quer dizer, Feng Shui é muito mais do que isso, porque nós vamos a um detalhe de precisão. Por exemplo, imagine numa grande empresa orientar a secretária do CEO para que essa empresa tenha prosperidade, sucesso, esteja sempre a ter lucro. Isso são coisas com uma minuciosidade de 0,9 graus. As pessoas às vezes não têm esta noção. O Feng Shui é tão vasto, tão profundo em termos de cálculo e das coisas que se conseguem, que é uma coisa incrível. Portanto, no fundo existem 3 grandes métodos. Depois, dentro do clássico, existem 2 grandes escolas. Falando agora chinês, entre aspas. Uma chama-se Sanhe, tem a ver mais com forma e não considera o fator tempo. E depois temos a Sun Yuan, que considera o fator tempo. No fundo tem a ver com energias anuais e cíclicas, etc. Em certos casos juntam-se as duas, outras não. E depois, dentro destas, aí sim temos aquilo que se chamam as linhagens, que têm a ver com de onde vem o conhecimento, quem é que passou o conhecimento. E isto é muito importante. Porquê? Porque à volta de 1800, não consigo precisar exatamente o ano, agora não me recordo, mas um dos grandes mestres deixou de ter sucessores. E deixou de ter sucessores e significa que o conhecimento ficou um bocadinho perdido ali naquele ramo. E o que é que acontece? Um primo mais afastado decidiu pagar à família para ter acesso aos livros de consulta durante um dia, durante 24 horas, para ele e outra pessoa copiarem aquilo tudo à mão. Mas, obviamente, que nenhum mestre de Feng Shui tem os segredos escritos, tal como eu também não os tenho em lado nenhum. Um dia, portanto, com ele, não é? E, portanto, houve muito conhecimento que não passou. Ora, as pessoas que estudaram a partir dessa linhagem que se quebrou e de outras que não têm linhagens, há certos saberes que não os têm. Pronto. Agora, como diz uma colega minha russa, o importante é as pessoas atingirem os seus objetivos. Seja com o contemporâneo, com o intuitivo, com o simbólico, com o clássico. O que interessa é o profissional ter ética, fazer um bom trabalho, explicar à pessoa que tipo de consulta é que está a fazer e depois ter bons resultados. Claro que há métodos e linhagens que têm resultados melhor do que outros, mas isso cabe depois ao cliente decidir o que é que quer. Portanto, em resumo, a informação é tanta que isto passa de mestre para discípulo, como a Sofia estava a dizer, e acaba por haver muita informação que não passa, porque não dizemos os segredos todos, não é? Mas o fundamental acaba por passar e é isso que acabam por depois aplicar nas vossas consultas. Sim, e também, Beatriz, há muito conhecimento que vem sendo adquirido com a experiência que nós temos. Há muita coisa que eu aprendi ao longo destes 12 anos de trabalho. E digo-lhe uma coisa, o Feng Shui tem cerca de 4.000 anos. Eu estudo Feng Shui há 20 e poucos. É impossível em 20 e poucos anos eu aprender 4.000 anos de Feng Shui. Acho que uma vida inteira não chega. E por isso é que eu estou sempre a estudar, estou sempre a fazer cursos. Sempre, sempre, sempre. Aliás, eu comecei a estudar há 20 e tal anos e todos os anos eu tiro um curso, porque repare, um consultor de Feng Shui ou um mestre de Feng Shui é como se fosse, entre aspas, o médico das casas. Ora, podemos ser um médico de clínica geral ou podemos ter uma especialidade.
eu, como gosto muito de saber e gosto de fazer um bom trabalho e algo completo, eu, para além de clínica geral, quero ter todas as especialidades e mais algumas. Agora, imagino que é uma especialidade que tem 5 níveis, 5 anos, podemos fazer em menos tempo, depende, não é? E, portanto, eu já tirei uma série de especialidades, porque tudo isso nos dão ferramentas. Eu, quando faço, por exemplo, uma consulta a uma casa de uma pessoa, já tenho a especialidade de, por exemplo, determinar qual é que é a data auspiciosa, isto é, favorável, para aquilo que nós vamos fazer para aquela mudança ter o efeito que nós desejamos. Já faço também a parte do Bazi, que no fundo tem a ver com, entre aspas não é mesmo, a astrologia chinesa da pessoa, para perceber em que fase da vida é que ela está, quais são os ciclos, enfim, entre outras como o Shimen Dunjia, o I Ching, dragões d'água, enfim, isto nunca mais acabava. Shun Kong Feisin, Shun Kong d'água, tudo isso aprofundado a nível de avançado, digamos assim. Portanto, são matérias e matérias e uma série de outras que eu ainda quero fazer. Claro, e, portanto, são conhecimentos que vão enriquecer a consultoria e todo aquilo que pode dar ao cliente, não é? Digamos assim, em todas as facetas pode ajudar o cliente a atingir melhor os objetivos, a atingir a harmonia, que provavelmente também é uma das coisas que os clientes pretendem no dia a dia, estar mais em harmonia com as energias, digamos assim, não é? Eu acho isso engraçado o que estava a dizer, porque recordo, como eu disse há pouco, eu vivi há muitos anos em Macau e na empresa nós tínhamos o hábito, que agora está a chegar o ano novo chinês, de todos os anos chamar o mestre de Feng Shui para nos modificar ou adaptar de acordo com o novo ano o espaço físico do gabinete. Portanto, ele dizia que este ano a mesa tinha que estar nesta posição e tínhamos que alterar tudo. Tal e qual. Mas ele também fazia também uma espécie de uma leitura em termos pessoais. Chegou-me a dizer quais eram as cores que eu devia evitar, por exemplo. Que não isso é o tal Bazi que eu lhe estava a dizer. Ok. É exatamente. Chegou-me a dizer que eu não devia andar com um carro, guiar um carro de uma determinada cor, porque era uma cor demasiado forte para mim. E eu, não sendo supersticiosa, porque acho que isto também não tem nada a ver com superstição, eu respeito muito isso e, portanto, não o visto dessa cor. É uma cor que eu até gosto e acho que até me fica bem, mas deixei de comprar coisas dessa cor e respeito muito todos esse ensinamento que ele me deu. Olha, então se quiser um truque para vestir essa roupa, essa cor que tanto gosta, uma das coisas que pode fazer é, nesses dias, portanto, escolhe uma lingerie das cores que a fortalecem. Porquê? Porque é a roupa que está junto ao seu corpo. Ok. E de certa forma vai-lhe dar mais potencial, mais força. E depois pode, agora conhecendo por exemplo o calendário chinês ou com a ajuda de um consultor, pode ver quais são os dias que a favorecem mais, portanto já está favorecida pela energia do dia, do mês ou até do ano, e nesses dias que está mais fortalecida, então pode deixar uma pontinha de fora e usar então essa roupa que tanto gosta. Porquê? Porque como está tão fortalecida na lingerie... Estou protegida, não é? Ou até através de símbolos que fortalecem a sua carta, pode usar nesses dias. Eu costumo muitas vezes dizer que em Feng Shui não há regras, e eu própria não gosto de ter essas imposições. Há formas de dar a volta para atingirmos o tal equilíbrio. É tudo uma questão de dinâmica. Fantástico. É como uma balança. Está mais pesado de um lado, nós... E livra-se do outro. Ok, muito obrigada, Sofia. E aproveito então para lhe perguntar, Sofia, em que aspectos da vida é que o Feng Shui pode fazer a diferença? Por exemplo, pode ser nas áreas de trabalho, nas áreas da própria pessoa. Em que é que a Sofia costuma ajudar as pessoas? Em que áreas específicas? Olha, honestamente, em todas. E varia muito até com as épocas do ano. Por exemplo, agora está muito em voga a harmonia familiar, porque todos nós estamos a trabalhar a partir de casa, está muito em voga a saúde e mais a questão financeira, do ponto de vista das pessoas conseguirem amealhar. Há alturas em que as pessoas procuram mais a subida da carreira, a vida social, o terem amigos, que é uma coisa que... É uma das coisas que me faz confusão. Há muita gente que não têm amigos, que só têm o seu núcleo familiar. E, portanto, a saúde também, como eu estava a dizer, acho que isso acaba por ser transversal e varia muito de família para família. É engraçado, Beatriz, porque quando às vezes eu estou em diagnóstico,
as pessoas dizem-me assim, aquilo que eu quero é aquilo que toda a gente quer, saúde, amor, carreira, dinheiro e harmonia familiar. Mas quando nós começamos a esmiuçar, as pessoas têm objetivos completamente diferentes. E portanto o Feng Shui pode ajudar em muitas fases. Eu posso, por exemplo, falar de uma minha pessoal, que foi nessa altura que eu quis mudar de área profissional. Repare que eu tive que largar algo estável, não é? Com um ordenado fixo, para dar um salto. E eu pensei na altura, bem, se eu ajudo tanta gente a mudar de vida, eu hei de conseguir fazer o mesmo comigo própria. E porquê esta questão do hei de conseguir fazer o mesmo comigo própria? Claro que a minha casa já estava toda de acordo com o Feng Shui, mas é totalmente diferente eu, enquanto auditora barra consultora, conseguir auditar o espaço que eu criei, não é? Às vezes é mais fácil quando se está de fora. E então o que é que eu fiz? Eu imaginei que a minha casa era a casa de outra pessoa qualquer, com as mesmas características, com os mesmos objetivos, e trabalhei-a. E portanto eu no espaço de uma semana resolvi a minha vida para ter uma ideia. E portanto tudo isto se pode trabalhar. E também importa sensibilizar as pessoas do seguinte, que é, imagina um prédio de 10 andares, em que as casas são todas iguais em termos de estrutura. Mas a vida das pessoas é toda diferente. A minha vida não é igual à vida da pessoa do segundo, do quarto, do oitavo, por aí fora. E porquê? Porque a forma como nós circulamos na casa, como nós a organizamos, como nós a dispomos, decoramos, até aquilo que se vê das janelas, porque o exterior influencia cerca de 60% a 70% da energia no interior, tudo isso é diferente de andar para andar. Portanto, as nossas vidas são diferentes. Ora, e o Feng Shui permite-nos, nós podemos estimular ou alcançar tudo. Estamos mais dependentes do quê? Primeiro, da atitude da própria pessoa, porque às vezes há pessoas que querem algo, mas não estão dispostas a fazer alterações ou mudar comportamento. E isso é fundamental. Feng Shui em qualquer outra coisa, não é? Tal e qual. E depois também estamos muito dependentes do potencial da casa. Vamos ver a casa, por exemplo, como um ser humano, em que um ser humano tem uma patologia. Eu, como médica, posso lhe dar um Benuron e aquilo passa depressa, posso lhe dar um antibiótico, demora ali uns 5 dias, posso lhe dar um tratamento prolongado que pode demorar alguns meses, ou pode ser uma situação que não tem solução. Isto também acontece nas casas, ou seja, nem sempre é possível tirar tudo aquilo que nós gostaríamos para ajudar aquela pessoa. Porquê? Porque depende do potencial da casa. Agora, pode sempre fazer qualquer coisa. Alterar coisas. Às vezes as pessoas perguntam-me assim, Sofia, eu agora tenho que alterar a decoração toda. Não, às vezes há coisas tão simples, é quase como se fosse a acupuntura da casa. Nós pormos aquele objeto naquele sítio certo, no momento certo, e faz assim. Parece tem toda a razão. E eu até dou um exemplo da minha experiência pessoal, que eu até comentei consigo. Eu trabalhava numa empresa em que estávamos numa equipa que tinha os membros sempre a sair. E o mestre Feng Shui decidiu que a melhor forma de impedir ou de evitar que isso continuasse a acontecer era que em frente ao meu gabinete havia um pilar e que não podíamos tirar o pilar dali. Ele dizia que aquele pilar não podia lá estar, mas não havia de forma de tirar o pilar, como é óbvio. Então ele decidiu pôr um caráter chinês a uma determinada hora e um determinado dia, e eu fui lá, por acaso até calhou um fim de semana, eu fui lá pôr àquela hora, e a verdade é que dali para a frente não voltou a sair ninguém da equipa. Portanto, isso é um exemplo daquilo exatamente que está a dizer. Há sempre formas de contornar, não é? Tal e qual. Por exemplo, para fazer esse tipo de curas, digamos assim, utiliza-se uma outra ferramenta ou uma outra especialidade que se chama Chimen Dunjia. Utiliza-se muito isso. Eu aqui na minha casa também tenho assim um símbolo ou outro pendurado, disfarçado, até porque o Feng Shui deve ter essa mestria, ou seja, não ter à vista coisas que identifiquem muito que a casa está trabalhada. Deve ser o mais discreto possível. E repare que, por exemplo, na antiguidade havia muito a luta pelo poder das famílias, não é? De quem estava. Ora, se nós puséssemos qualquer coisa no exterior que evidenciasse que aquela área estava enfraquecida, obviamente que os mirones da altura, não é? Iriam fazer algo no exterior que afetasse aquilo. E eu reforço que o exterior tem um impacto gigante. Até a zona, Beatriz, como nós acedemos à nossa casa, se vimos da rua de baixo, vimos da rua de cima, isso faz diferença e até pode ser mudado de um ano para o outro, para termos o quê? Aquilo que nós queremos, que é equilíbrio e alcance dos nossos objetivos.
Muito bem, acho um mundo fantástico, extraordinário e É. super apelativo. Ó, Sofia, então a Sofia dá consultoria de Feng Shui nas casas, por exemplo, ou até nas empresas, mas em traços gerais, só para termos uma ideia, a Sofia, quando alguém pede ajuda, pede para a casa, por exemplo, ou até uma empresa, o que é que a Sofia faz? Falou da bússola, faz medições, imagino que falou há pouco também de cálculos matemáticos, só assim em termos gerais para termos a ideia do que é que a Sofia faz. Portanto, em termos gerais, primeiro é preciso apurar os objetivos da consulta, ou seja, o que é que a pessoa quer. Porque nós podemos harmonizar o espaço apenas, e isso é a primeira coisa a fazer, é harmonizar por tudo como deve ser, tudo no sítio, com a disposição correta, com a circulação correta, mas, portanto, é preciso depois apurar também que objetos específicos é que as pessoas têm. A seguir, são feitas medições com a bússola em sítios muito concretos. Temos que também ter dados como, por exemplo, datas de nascimento das pessoas, datas de ocupação e construção dos edifícios ou criação das empresas, enfim, depois há aqui uma série de datas que são importantes. Precisamos sempre de ter a planta, não é? Quer dizer, há casos em termos, por exemplo, eu consigo ir a um espaço e trabalhá-lo sem ter uma planta, em que com uma simples bússola, mas isso são consultas em que nós fazemos tudo ao grau e acaba por acontecer mais em certas situações que quase que a pessoa tem uma avença, porque o consultor está lá, não digo todos os dias, mas em momentos-chave, para pôr aquilo tudo alinhado. Portanto, isto é um rigor, em Portugal há pouca gente a fazê-lo, como pode imaginar, não é? Depois, são feitos uma série de cálculos de Feng Shui, podem demorar ainda uns bons dias a fazer, porque é muita informação, e depois é apresentar aquilo ao cliente, ou seja, dizer o que é que deve implementar. E depois é também monitorizar os resultados, eu, pelo menos é uma das coisas que eu faço, é monitorizar os resultados e estar atenta, e depois, lá está, todos os anos nós vamos adaptando as coisas. Por exemplo, este ano a energia que vem de Sudeste é uma energia que é bastante... eu não gosto de utilizar o termo negativo, mas o que é certo é que ela é mesmo negativa. Então, a sudeste das casas, onde esse fluxo está presente, nós vamos ter alguns cuidados, seja através da disposição, seja através de colocação de determinado tipo de objetos, etc., por forma a termos o mínimo impacto desse tipo de energia. Portanto, faz sentido que se faça este tipo de consultoria, ainda que não seja de a um grau tão específico ou tão forte, anualmente, não é? Sim, aliás, eu, por exemplo, na minha forma de trabalhar, a pessoa basta fazer uma consulta uma vez, porque eu própria depois tenho uma espécie de microanálises, digamos assim, todos os anos, e isso já vai muitas vezes incluído na consulta. E, na minha perspectiva, eu acho que é fundamental a pessoa ter uma casa com bom Feng Shui. É a mesma coisa que nós termos cuidado com a nossa alimentação e praticarmos exercício físico, porque se nós tivermos sempre a nossa casa protegida, bem nutrida em nível energético, garantimos também o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio. Vai-se refletir em nós, não é? Vai-se refletir em nós. Portanto, cuidar da casa é a mesma coisa que cuidar de nós próprios. E, por exemplo, agora lembrei-me por estar a falar em nutrir. Às vezes as pessoas têm dificuldade em perder peso. Nós podemos trabalhar isso na casa, através da cozinha. Claro que, obviamente, quando se faz um projeto de raiz, é tudo muito mais fácil. Mais fácil, entre aspas. Temos mais margem de manobra, mas são, por acaso, os projetos mais difíceis. Mas, lá está, podemos trabalhar a casa para tantos pormenores, tantos detalhes que a pessoa... Até, por exemplo, crianças que não dormem toda a noite fogem para a cama dos pais. Todas essas coisas. Crianças, por exemplo, que têm uma baixa autoestima, crianças ou adultos, ou que a nível de rendimento escolar ou profissional é muito em baixo, tudo isso pode ser trabalhado. E a nível empresarial, Beatriz, há tanto por fazer, tanto. Então, em Portugal, há tanto por fazer a nível de organização, de estrutura da própria empresa em termos de disposição. Sim, não é? Por exemplo, eu quando estava a trabalhar numa multinacional, antes de largar totalmente, eu era responsável pelas auditorias Lean. O Lean está muito... Portanto, é o pai quase do método Kaizen, penso que também conhece, não é? Em que lá está, todas aquelas pessoas eram organizadas em função dos processos de trabalho. E, portanto, eu era auditora nessa área, quer dizer,
não deixei de o ser, mas deixei de fazer auditorias nesse sentido para me dedicar ao Feng Shui, ainda que honestamente, eu quando estou a fazer Feng Shui nas empresas, eu meto os meus conhecimentos de Lean. Lá está. Tudo isto é, enfim, Ajuda. são tudo bagagens que eu tive ao longo destes anos todos e que eu incorporo nas minhas consultas. Falou agora da parte organizacional, era por aí que eu agora gostava de ir. O que é que nas organizações, se é que as organizações já começam a chamar pelos mestres de Feng Shui, espero que sim, mas o que é que as organizações pedem ajuda em que áreas especificamente? Ou o que é que a Sofia pode ajudar as organizações nas áreas no que respeita ao Feng Shui? Felizmente, eu já tenho bastantes empresas, minhas clientes nessa área e já há bastantes anos. Não tantas quanto eu gostaria, porque Portugal ainda está um bocadinho fechado, ainda que muito mais aberto do que há 20 e tal anos, mas o que a maioria das empresas quer é consolidação do negócio, crescimento do negócio, alcance de objetivos financeiros e ter uma boa equipa. Às vezes, a nível de microempresas, há muitas questões do ambiente relacional entre os colaboradores e isso também é abordado. A produtividade também e haver ali um equilíbrio maior entre a vida profissional e a vida pessoal. Ou seja, já começa a haver uma preocupação em que preferem que as pessoas entrem às 9 e saiam às 6 e tenham feito o seu trabalho, desliguem e depois tenham tempo para a família e quando ali estão a dar tudo o que têm para dar. Mas, a nível transversal, aquilo que a maioria das empresas, Beatriz, quer é, de facto, clientes e rentabilidade financeira. Isso é possível ajudar, não é? Sim, isso não, talvez a expressão melhor isso é fácil, portanto, consegue-se perfeitamente. Agora, claro que às vezes isso implica alterações de troca de lugares de pessoas, reorganizarmos a empresa, e o que eu noto, Beatriz, muito nas empresas, é que há uma grande desarrumação e desorganização. A quantidade de papelada desnecessária, a quantidade de bagagem, de tralhas que as empresas acumulam é gigante, porque depois imagine, um colaborador saiu e tudo o que era daquele colaborador não foi de facto analisado se faz sentido guardar ou não, e aquilo vai-se acumulando, há uma acumulação, há uma energia estagnada gigante. E Eu isso lembro-me de estagna. um exemplo que a Sofia já deu num vídeo seu, de uma colega sua que tinha pilhas e pilhas de papéis, não é? Não sei se não se importa de recordar aqui, por favor. Sim, então essa história também foi nesse último trabalho onde eu estive e nós trabalhávamos, estávamos também ligados a uma área comercial e os nossos objetivos todos estavam dependentes uns dos outros. Ou seja, havia os objetivos individuais, mas depois havia o objetivo de equipa e bastava um não atingir para ninguém atingir. E havia uma colega que tinha mais dificuldades em atingir os seus objetivos pessoais e que comprometia os da equipa e já estava muito saturada daquela área, gostava de mudar para a área técnica ou até eventualmente sair da empresa. E ela tinha a secretária dela, que era uma coisa assustadora. Imagina uma secretária, tinha 2 cestos daqueles metálicos, cheios de e-mails impressos com mais de 5 anos. Depois, nós tínhamos uma espécie de um biombo à nossa frente e com um armário por cima. E nesse armário ela tinha papeladas que eram de outras colegas, portanto, ela nem sabia o que é que tinha ali. Por baixo da secretária tinha um caixote também de papeladas, enfim. Nas costas tinha um pilar que ela mal se conseguia mexer. Depois, nesse tal biombo, tinha aquele cheio de papéis e post-its pendurados. E ainda conseguia ter uma jarra, que na prática era uma garrafa de plástico cortada ao meio, toda cheia de bolor, com umas rosas secas e velhas. E eu passei, talvez, 2 anos, Beatriz, a dizer, para ela destralhar, para ela libertar e arrumar a secretária. E ela, muito cética, sempre disse, Sofia, eu não acredito em nada disso. O que é certo é que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e eu dizia muitas vezes, eu não me importo ficar cá até às 9 da noite, mas eu ajudo-te. E até que consegui. Um dia ficámos até mais tarde, enchemos 3 ecopontos daqueles que existem nas empresas com lixo, podem imaginar, e depois estávamos no meio daquele processo e ela dizia assim, já estou cansada, já estou com as minhas alergias, olha, agora preciso de ver mails que isto já deve estar aqui cheio de coisas. Porque, enfim, uma área destas, os e-mails não param, não é? Claro. E, para nosso espanto, quando ela abre o computador, ela tinha 3 e-mails com 3 grandes adjudicações naquele momento que lhe permitiam atingir os objetivos individuais e da equipa. Portanto, aquilo foi... e passado um mês foi convidada para a área técnica e para uma empresa e ela optou por sair.
Portanto, não é coincidência, não é? Não é coincidência. E uma coisa já viu, tão simples, ela simplesmente libertou e pôs a energia a fluir. E as coisas fluíram na vida dela. Extraordinário, eu adoro esse Pequenas exemplo. mudanças, grandes resultados, como eu costumo dizer. Exatamente, fantástico. Sofia, e tem noção se por acaso os arquitetos ou decoradores de interiores já recorrem aos mestres de Feng Shui para ajudar? Nós aí temos vários perfis. Temos aquele perfil de arquiteto que acha que o consultor lhe vai bloquear a criatividade ou o traço, e que eles é que são donos do projeto e de tudo aquilo, e que nós somos desculpe uma expressão, uns patecos que andamos por aí. Temos aquele tipo de arquiteto que já percebeu que pode ganhar com isto, porque pode vender as suas casas mais facilmente. Temos aquele arquiteto que já se sensibilizou para o bem-estar das pessoas e que quer construir casas onde as pessoas se vão sentir bem. Quando digo arquitetos, engloba também decoradores. Embora os decoradores, há muito decorador a tirar pequenos cursos de Feng Shui e que depois se intitula como consultor de Feng Shui. E, na verdade, eu não posso considerar essas pessoas como consultores, porque elas não tiraram um curso profissional de 3 anos, ou se tiraram, enfim, não fazem daquilo prática diária, porque eu acho que cada macaco deve estar no seu galho. Eu, quando quero ir a um dentista, eu não vou a um ortopedista, embora se calhar o ortopedista também perceba alguma coisa de dentes, percebe? Ou seja, acho que trabalhar as sinergias e em parceria, todos temos a ganhar. Porquê? Porque Complementam-se, mas não se substituem, não é? Exatamente. E uma das coisas que eu digo sempre aos arquitetos é: isto é um desafio positivo à criatividade deles. Porque repare, quando dou, vamos imaginar um projeto de raiz, são dadas guidelines do estilo, olha, para este caso concreto, a porta poderia estar aqui, ou acolá, ou acolhi, etc. Os quartos aqui, ou aqui, ou aqui, ou acolá. As portas assim, assado, ou seja, são dadas ali uma série de hipóteses. Depois é preciso juntar aquilo tudo e fazer daquilo um conjunto bonito. E isso eu não tenho essa capacidade. Portanto, é o arquiteto que tem que juntar, no fundo, aqueles inputs todos, que muitos deles têm várias hipóteses possíveis, porque, por exemplo, quando eu digo a porta pode estar aqui, aqui ou lá, dou-lhe 4 ou 5 hipóteses de porta, logo aí ele pode fazer 5 desenhos possíveis. Ou seja, eu acho que isto é um desafio muito interessante, e que os permite superar a criatividade deles. E é muito giro, Beatriz, que os projetos que eu tenho feito com decoradores e com arquitetos, seja de projetos de raiz, seja a nível de empresa, de design, etc., todos eles no fim dizem sempre a mesma coisa, que é: foi desafiante, mas valeu a pena, fiz um projeto como eu nunca tinha feito na vida. E depois, a partir daí, quando trabalhamos o segundo projeto, o terceiro projeto, eles já estão mais fácil, claro. É tudo mais fácil. Eu, quando digo uma coisa, eles já percebem. Claro. Só ao primeiro. E, portanto, eu acho que era uma mais-valia, enquanto sociedade, as casas serem pensadas nesse sentido e não de uma construção massificada, em que muitos dos investidores, eu já tive reuniões com alguns deles, em que eles só querem é o lucro e estão-se literalmente, desculpe uma expressão, nas tintas para o bem-estar das pessoas. Vão ser pessoas com saúde ou não. E posso lhe dizer, por exemplo, há uma característica muito comum na arquitetura portuguesa, que é nós termos casas de banho do lado oposto à porta principal. E isso mexe automaticamente com a valorização das pessoas. E esse tipo de construção é muito frequente desde os anos 90 para cá. E se nós fizermos um estudo social sobre a evolução da autoestima das pessoas ao longo deste tempo e da sua autovalorização, ela decaiu brutalmente. São muitos os problemas que nós temos, que as pessoas têm dificuldade em reconhecer o seu valor, ou até reconhecer o valor dos outros, ou perceberem que têm valor, que os outros lhe dão valor. E isto é uma coisa muito simples. Agora, não me digam que em todas as construções as casas de banho têm que ficar ali porque ali é que dá jeito. Não, é uma questão de inventarmos. Tal como a ciência, estamos sempre a inventar, a criar e a fazer coisas novas. Claro. Adaptar. E claro que cada casa é um caso, cada casa é uma casa e cada casa é um caso. E as casas não podem ser todas iguais, não é? Porque aquilo que é num terreno não vai ser noutro. De maneira que, enfim, mas já vão havendo alguns que se sensibilizam e começam também a perceber outra coisa, Beatriz, que é: se nós, por exemplo, entrarmos no mercado, vamos imaginar, de gama média alta ou até de luxo, as pessoas não procuram apenas casas bonitas e com boas localizações. Claro. As pessoas já procuram algo que lhes permita ter bem-estar, saúde e harmonia. Porque as vidas dessas pessoas já são tão a correr, tão assoberbadas, tão intensas,
que a casa tem que ser um ninho onde nos proporcione paz e bem-estar. E, portanto, o Feng Shui já começa a ser procurado também por parte dos clientes. Eu acho que muitos arquitetos acabam por estar também mais despertos para isto, porque o mercado também começa a pedir. Torna-se uma mais-valia, não é? Também. Sem dúvida. Claro. Até porque as casas vendem-se muito mais rapidamente quando têm um bom Feng Shui do que aquelas que não têm. Com certeza, e se calhar a pessoa quando entra lá sente-se logo bem e sente logo à vontade uma força, uma energia que a faz querer ficar, não é? Naturalmente. A Sofia tem, como eu referi, tem imensos vídeos no YouTube, que é fantástico podermos ir lá percorrer e aprender imenso consigo. E agora ia-lhe perguntar, agora que estamos todos em casa, todos a trabalhar a partir de casa, quer adultos, quer crianças, tudo em escola online e trabalho e teletrabalho, que dicas assim é que nos pode deixar em relação à nossa zona de trabalho? Olha, isso acho que poderíamos estar aqui uma hora a falar, portanto eu vou tentar ser breve. Umas poucas. Depois eles vão ver o resto ao YouTube. Exatamente. A primeira coisa, eu acho que é as pessoas estabelecerem prioridades. E isto, no fundo, estamos a aplicar um bocadinho o Feng Shui à nossa mente. Prioridades e não quererem fazer tudo como se estivéssemos a fazer uma vida normal, porque não estamos. Portanto, é preciso estimular aqui uma energia de adaptabilidade e de flexibilidade. Depois, é muito importante a pessoa escolher um sítio onde se sinta bem. Nem que seja intuitivamente, ela escolher uma zona da casa onde se sinta bem, onde possa ter a sua mesa com as suas coisas. Agora, há muita gente que vive em T2 com quatro elementos, não é? 2 filhos, e não é todos fácil, eles, e isso é muito desafiante, e todos a falarem ao telefone. Aí o que se pode fazer é ceder cada um em cada divisão. Mas, ao final do dia, especialmente para quem está a trabalhar em cozinhas ou em zonas de estar, convém manter a arrumação e a organização do espaço, principalmente nas alturas que é para se estar em família e nas alturas que é para se ter uma refeição. Porque senão, tudo isso vai ser atropelado com cinemas, com pensar no que tem ainda para fazer, e a pessoa não consegue fazer essa divisão. E é fundamental que se divida o tempo. Agora, é quase como se fosse um relógio militar. Das tantas às tantas, o meu filho está a ter aulas e eu estou a trabalhar, ou estou-lhe a dar apoio. Por exemplo, o ano passado, no primeiro confinamento, uma coisa que eu fiz foi, imagine, todas as manhãs eu estava dedicada a dar aulas ao meu filho. Depois trabalhava à tarde e trabalhava à noite. Claro que compensava com o meu marido. Mas, portanto, tudo isto, esta organização de horários deve ser feita. Depois, a nível mais prático, na secretária, mantenham as coisas também arrumadas, organizadas, sem ter tudo espalhado. Procurem uma cadeira com uma boa estrutura. Procurem estar de costas ou para um móvel ou para uma parede, em vez de estarem de costas para janelas. Estar de costas para janelas é algo que não é nada benéfico, não só do ponto de vista de higiene e segurança e saúde no trabalho, mas também do ponto de vista de Feng Shui. Se souberem quais as boas direções para trabalhar este ano, de acordo com as suas energias pessoais também, ótimo, trabalhem para elas. Eu posso dar aqui uma dica que as melhores direções a nível global este ano para se trabalhar é o Oeste e o Nordeste. Agora, claro que nós temos depois também aliar isto às energias do próprio espaço e também às datas de nascimento de cada um, mas isto em trâmites gerais. Mais coisas que as pessoas devem fazer para além de manter horários. Vamos imaginar que a pessoa tem mesmo uma secretária. Então pode, por exemplo, colocar tudo o que são novos projetos ou projetos que quer desenvolver e que quer garantir que continuam a andar mesmo que nós agora estejamos parados, deve colocá-los no canto superior esquerdo da sua secretária. Aí ao pé pode também colocar uma plantinha. A planta, qual é o objetivo da planta? Não é só transmutar o tipo de energia, é também estimular uma energia de crescimento, porque as plantas têm um movimento ascendente. Pode colocar junto do monitor ou do computador um ou outro cristal para absorver esse excesso da nossa energia, não é? Que estamos ali a pôr em casa e também das próprias partículas eletromagnéticas que ajuda ali a absorver. Candeeiro tem a ver com luz, pode estar no topo central ou no topo do lado direito. Um relógio para ajudar a manter o ritmo no lado direito, na zona central do lado direito.
Tudo o que seja, por exemplo, telefones, agendas, tudo o que tenha a ver com organização e planeamento deve estar no canto inferior direito, porque essa área tem a ver com a organização e isso vai nos ajudar a estimular essa organização. E depois aquelas coisas que nós estamos a trabalhar no dia a dia, aquela documentação mais técnica, se existir, podemos pôr no canto inferior esquerdo. O computador, obviamente, está ali ao pé de nós, no centro. Portanto, isto em trâmites muito gerais da organização de secretária. Desculpa interrompê-la, eu lembro-me que num dos seus vídeos falava em pôr uma tacinha com sal, está a minha. Não sei se isto se refere exatamente aos cristais, se isto pode ser considerado também cristal. Sim, os cristais de sal são ótimos, principalmente se estivermos a falar de um sal puro, portanto, não é propriamente aquele sal de supermercado, mas um sal mais puro, porque tem essa capacidade de absorção. E de tempos a tempos esse sal, obviamente, deve ser trocado. Claro. Às vezes há casas que, quando elas têm muito ativo o eixo nordeste-sudoeste, pode-se pôr nesses cantos, porque é uma forma ali de equilibrar as energias, mas lá está, isto depois a nível particular é toda claro, uma outra... Depende, claro. Mas sim, esse sal, atenção, só que as pessoas não devem tocar nele, não o devem entornar nem espalhar, mas sim, pode ser um ótimo absorvente para quem não tem cristais em casa. Fantástico, obrigada pelas suas dicas. Sofia, nós estamos agora a gravar em vésperas do Ano Novo Chinês, que vai entrar o ano do Búfalo. Há alguma influência do novo ano, assim, em termos gerais, para o ano que se vai iniciar? O Búfalo vai influenciar em alguma coisa com o Feng Shui ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, porque repare, o ser humano ele é constituído por 3 camadas, que se chama a trilogia Céu-Homem-Terra, que se chama Sunshine. Ora, no fundo, tudo o que está associado, seja ao búfalo ou à astrologia, digamos assim, tem a ver com a energia do céu. As nossas ações e a nossa conduta é a energia do homem. E aquilo que está, que é a nossa casa, a nossa empresa, etc., aquilo onde nós vivemos, é a energia da Terra, que é aí que nós trabalhamos o Feng Shui. E estes 3 ambientes, estes três estádios, eles têm uma relação todos entre eles e, portanto, há aqui uma dinâmica. O búfalo, claro que vai ter um forte impacto, como qualquer animal, como qualquer ano vai ter. Agora, isso vai depender do quê? Vai depender da energia da casa e vai depender da própria data de nascimento de cada um. Eu posso dizer que em trâmites gerais, o búfalo é uma energia que está muito associada a trabalho, mas trabalho árduo, é uma energia muito forte do búfalo. E está muito também associada à construção e à reconstrução. E eu diria que é um ano em que de facto as pessoas vão precisar desta energia para construir, reconstruir e andar para a frente. Agora, como é que o búfalo vai se relacionar com cada indivíduo? Vai depender. Eu, por exemplo, às vezes as pessoas pedem para fazer previsões do estilo: Sofia, para quem é rato, o que é que o búfalo vai fazer? Para quem é cavalo, o que é que o búfalo vai fazer? E aquilo que eu digo é, eu não faço previsões dessas. E porquê? Porque o mais importante na astrologia chinesa não é o ano de nascimento, mas sim o dia de nascimento e toda a energia da carta daquela pessoa. E as pessoas podem ter nascido no mesmo ano, o búfalo ser ótimo para um e ser péssimo para outro. Portanto, isto varia imenso. Agora, para este ano do búfalo, eu gosto muito do búfalo, a energia base dele está a nordeste. É um ano de búfalo de metal e mostrando aqui um bocadinho isto com a situação que nós estamos a viver neste momento, e de certa forma acaba por ser interessante para as pessoas lá em casa, que é, o ano passado foi o ano do rato de metal. Ora, o rato de metal é uma energia que, em termos de elementos, só contém água e metal. Não há fogo nestas energias. Além de que a água está em oposição com o elemento fogo. Ora, o que é que representa o elemento fogo nas nossas vidas em trâmites gerais? Representa a alegria, representa a expansão, representa a vida social. E o que é que nós tivemos em 2020? Um ano... menos isso. Tudo menos isto, ou seja, a luz, a energia fogo estava completamente apagada, estava apagada e inexistente. Em 2021, búfalo de metal, ainda não temos energia fogo aqui contida a nível do ano, mas já estamos pelo menos num ciclo de produção, ou seja, já não temos a água a apagar o fogo, mas já temos aqui o sol e o fogo de mãos dadas, portanto, acaba por ser, pode ser mais leve. E as pessoas têm que ser sábias para conseguir aproveitar esta energia para construir e reconstruir. Agora, uma coisa que também pode ser muito interessante aqui serão os meses de fevereiro, os meses de maio
junho, julho e outubro. Porquê? Porque são meses que têm energia fogo contida, que vai alimentar a energia do ano. Então nós podemos tirar algum proveito dela, seja a nossa vida pessoal, social, mesmo que seja à distância, seja este ímpeto para reconstruir e para construir. E portanto eu diria para as pessoas agarrarem esta energia, esta força, é uma força muito intensa, portanto é preciso ter uma boa estrutura emocional e física para aguentar um ano do búfalo. Geralmente os anos do búfalo, e então se a pessoa a nível da astrologia do que das 9 estrelas estiver em ano 8, que são anos de mudança, são anos intensos, trabalhosos, em que a pessoa chega ao final cansada, mas valeu a pena porque são mudanças estruturais na vida da pessoa. Portanto, há aqui uma mudança estrutural que eu penso que vai acontecer. Agora, claro que nós temos que ter sempre a percepção que isto é nível geral, mas não quer dizer que funcione assim com toda a massa, com todas as pessoas. Varia. E depende muito também, como eu estava a dizer, da conduta de cada um, que é a tal energia do homem, e também com o Feng Shui dos sítios onde as pessoas ocupam. Cidades e países com melhor Feng Shui serão diferentes. Por exemplo, se me permite só fazer aqui uma abordagem muito rápida, e eu falei nisto num live há pouco tempo, foi no último que dei, que é Portugal, enquanto país em termos de Feng Shui, não vou falar agora da astrologia de Portugal, mas nós somos banhados em termos de oceano, maioritariamente a oeste. E os ventos, na maioria em Portugal continental, sopram de noroeste e de norte. Ora, em termos de energias anuais, este ano 2021, essas direções estão negativas. Portanto, há uma maior tendência para haverem tipos de problemas, nomeadamente associados à área respiratória, porque é esse tipo de áreas que vai afetar. Portanto, cabe-nos a nós fazer o quê? Termos mais cuidados, seja com a nossa saúde, seja com a nossa conduta, seja com as nossas casas. O ano passado, as energias de norte e de noroeste estavam favoráveis, especialmente a de noroeste, que trazia uma onda de saúde, portanto era uma energia de boa saúde do pulmão, ainda que isso não nos descora, claro, nem nos tira o facto daquilo que estamos a viver, mas é como se tivéssemos uma proteção maior do que em 2020. Estava mais leve que agora, não é? E isso mostrou-se logo pelo começo do ano. Mas lá está, tudo isto é uma dinâmica e um equilíbrio. E a energia já tem tendencialmente a ser mais desafiante, cabe a nós, com a nossa conduta, transmutarmos isso, e isso é possível, e alcançarmos esse equilíbrio. Portanto, ou seja, há muita forma de dar a volta e de, no fundo, ganhar, buscar esta energia e transmutá-la, trabalhar a nosso favor. Sim. Muito bem. Sofia tem este livro, Muda a Sua Casa, Enriqueça a Sua Vida. Recomendo muitíssimo, já apliquei muitas das coisas que aqui estão. Não obstante depois ter que falar consigo para uma consultoria mais específica, obviamente, isto são traços gerais, mas queria lhe perguntar, para além, falei já que faz muitos lives no YouTube, tem bastantes vídeos no YouTube, onde é que as pessoas a podem encontrar? Portanto, eu tenho o meu site, sofialobceira.com, onde tem uma série de artigos. Aliás, eu escrevo uma newsletter há mais de 10 anos, portanto podem imaginar a quantidade de artigos que tem lá para ler e para aprender. No meu site tenho também o menu imprensa, onde tem um resumo de todas as revistas onde eu tenho participado, revistas e televisão onde tenho ido. No próprio canal do YouTube tem, por exemplo, várias listas de reprodução, em que tem a dos lives, tem outra, por exemplo, tem um projeto muito giro, que é o Casa Organizada, Vida Equilibrada, que é uma série de 25 vídeos que está organizada por meses, e em que as pessoas têm lá dicas específicas para aquela altura, o que é que devem fazer na vida delas e na casa. Encontram-me também nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, como página profissional, não como na página pessoal, porque essa eu praticamente não ponho lá nada, ainda que o Instagram é onde eu seja mais ativa no dia-a-dia. E, portanto, em qualquer uma destas, e também no livro, obviamente, nas escolas onde eu dou aulas também me conseguem encontrar. Aliás, eu acho que se forem ao Google escreverem Sofia Lobeceira, conseguem chegar até mim, porque têm os meus contactos na Feng Shui Society também, nos meus parceiros, que tenho uma série de parcerias, seja com a Câmara Municipal de Lisboa, com a BP Portugal, em termos de fundação, enfim, uma série de empresas com as quais tenho protocolos, portanto, conseguem chegar a mim com facilidade. Não é difícil. Ótimo.
eu recomendo então a todos que entrem, que leiam o livro, que vejam os vídeos da Sofia, que são fantásticos, dão ótimas dicas. Contactem a Sofia para uma consultoria mais personalizada, porque vale muitíssimo a pena. Eu vou fazê-lo com certeza, já falei com a Sofia e sei por experiência própria, portanto isto não é por ouvir falar, sei por experiência própria que estas coisas resultam, que faz sentido e que tudo o que nos pode ajudar a trazer melhor energia e harmonizar a nossa vida, não devemos descurar, porque tal como a Sofia referiu, para o ambiente estar bem, nós também vamos estar bem e uma coisa vai se refletir em nós e é importantíssimo nós podermos estar a sentir-nos bem connosco próprios, com o ambiente em que trabalhamos, com a casa onde vivemos, e isto só se vai refletir de uma forma positiva, que eu acho que acima de tudo é o que precisamos, não só nos tempos de hoje, mas em qualquer momento da nossa vida. Precisamos estar otimistas e de bem com a vida e fazer o que for possível para estarmos em harmonia. Correto, Sofia? Exatamente, eu não diria melhor, e terminando só essa parte aí do livro, do Muda a Sua Casa, Enriqueça a Sua Vida, tem sido um livro que eu tenho tido um excelente feedback dele, porque a quantidade de pessoas que eu não conheço e que me escreve a dizer: Sofia, não imagina o quanto este livro mudou a minha vida, faz-me lembrar a tal enciclopédia por onde nós começámos esta entrevista, que mudou a minha vida. E tem sido um livro que tenho tido muito esse feedback. Aliás, eu acho que até a própria Escola Nacional de Feng Shui, onde eu também dou aulas, reconhece isso, porque de facto as pessoas passaram a estar mais sensíveis para estas áreas. Claro que também tenho outros colegas que escreveram livros e também nos ajudam aqui a divulgar mais o Feng Shui, mas é muito giro este feedback que recebo das pessoas, este carinho, dizer: este livro mudou a minha vida, e só por isso já valeu a pena. Basta mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena, e é ótimo isso. Claro que sim, tenho certeza que vai mudar muitas mais, porque é uma coisa em que vale a pena investir, acima de tudo é um investimento na nossa casa, no nosso bom ambiente e em nós próprios. Sofia, muito, muito, muito obrigada, acho que foi muito proveitoso e acho que tenho a certeza que as pessoas vão gostar muito de ouvir e de aprender, e espero que a contactem, porque só terão a ganhar. Muito, muito obrigada, desejo-lhe tudo bom agora neste novo ano de Buffalo, muita saúde acima de tudo, apesar de ser um ano difícil, não é? Como acabou de falar, mas que aproveitemos então os bons meses para nos reconstruirmos e para os bons anos que vêm aí, que eu costumo dizer que quando estamos numa época má, é bom sinal, porque quer dizer que a época boa está para chegar. Portanto, temos que ser otimistas. Tal e qual, até porque não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, não é verdade? Exato. E portanto, e sabe que a forma como nós pensamos sobre as coisas e a nossa atitude faz toda a diferença. E às vezes as coisas podem estar mais desafiantes, mas se nós pensarmos com um lado positivo, isso é uma arte que se ganha no dia a dia, é um treino que se faz, as coisas são mais fáceis. E a minha dica pode ser, por exemplo, aproveitarem esta fase para fazerem aquilo que nunca tiveram tempo de fazer, porque nós passamos a vida a dizer assim: ai, nunca tenho tempo, preciso de tempo. E o universo agora deu-nos este tempo, literalmente. Portanto, há que aproveitá-lo para fazermos as coisas que nunca tínhamos tempo, para estar em família, para nos dedicarmos, para nos repensarmos, fazer quase um reset, e aproveitarmos também para pensar, a nível interior, se a nossa vida está a seguir o caminho que nós de facto queremos. E se não está, está na altura de, aqui temos uma boa oportunidade para recomeçar. E, portanto, ânimo, foco no positivo e andar para a frente. Concordo plenamente. A nossa atitude faz tudo. Eu costumo também focar isso, porque acho que é muitíssimo importante. A nossa atitude é tudo. Sem isso não vamos a lado nenhum. Mais uma vez, Sofia, muito, muito obrigada. Adorei. Gostei muito de ter cá. Muito, muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada eu. Obrigada, Sofia.